Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para fazer essa peça eu vou usar aqui linha Anne, na cor 8176 Off-White e agulha de número 2. Eu vou fazer essa peça sobre medida, utilizando a medida do quadril, e a gente faz com múltiplos de 8. Então eu inicio aqui, faço aqui o nó inicial. E faço múltiplos de 8. Eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 correntinhas, aí eu vou contar mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 correntinhas, eu conto mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou fazer essa repetição aqui até atingir a medida do meu quadril. Fiz aqui minhas correntinhas. Medi aqui no meu quadril até juntar aqui uma ponta com a outra, ó. Eu coloquei em volta do meu quadril até juntar uma pontinha na outra. O meu ficou aqui bem justinho, então quando vocês for fazer, vocês vão medir e vão deixar bem justinho aí no quadril de vocês, porque depois a linha pode ceder. Agora eu vou olhar aqui para não ficar torcido. Venho aqui na primeira correntinha. E fecho com ponto baixíssimo. Agora eu subo 3 correntinhas. Venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Eu vou fazer aqui 5 pontos altos, um em cada correntinha. Venho na próxima, faço um ponto alto. Aí eu já vou escondendo aqui, ó, essa pontinha de linha. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos. Agora eu faço 3 correntinhas. Laço, pulo aqui 3 correntinhas de base, 1, 2, 3. E na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Venho na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto, até completar aqui 5 pontos. Uma, 2, 3, 4, 5, aí eu faço 3 correntinhas. Pulo 3 correntinhas de base, 1, 2, 3, e na quarta, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto, até completar aqui 5 pontos. Completei 5 pontos, aí eu faço 3 correntinhas. Pulo 3 de base, venho na quarta e faço o ponto alto. E continuo fazendo 5 pontos, um em cada correntinha, 3 correntinhas, pulo 3 de base, por toda a volta. Cheguei no final da carreira, deu certinho aqui por causa dos múltiplos. Sobrou aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, aí eu faço 3 correntinhas. E fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora eu subo 3 correntinhas e faço ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto, faço 2 correntinhas, no espaço um ponto baixo, 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Duas correntinhas, no espaço um ponto baixo, 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Então, aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, a partir dessa segunda carreira aqui,
a gente vai precisar começar a fazer o detalhe aqui, ó. Vou mostrar aqui a foto para vocês entenderem. Em cada abertura dessa daqui, tem um detalhe aqui. A gente vai fazer nesse ponto aqui normal, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas e ponto sobre ponto. Mas a gente vai precisar fazer um detalhe em cada abertura dessa aqui. Então, esse detalhe, ele começa a partir da segunda carreira aqui da saia. Aí, a gente vai fazer aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, mas dá pra ver que aqui tem um detalhezinho, ó. Tem um aqui e um aqui. Aí, um detalhe, a gente vai fazer sem aumentos, a gente vai descer aqui reto, né, fazendo o detalhe sem aumentos. E o outro lado, a gente vai precisar fazer aumentos. Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão vestir aqui, esse círculo aqui. Vocês vão vestir aí no quadril, né? Aí, vocês vão marcar aonde vocês vão fazer aqui nos bloquinhos, ó. Vocês vão marcar onde vai deixar essa abertura. Aqui no meu, eu vou deixar 4 bloquinhos. Assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu vou fazer a minha abertura nesse aqui, uma abertura nesse. Aí, eu vou ter que marcar o outro pra fazer a outra abertura. Então, eu vou deixar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 bloquinhos, e aqui no quinto eu vou fazer o outro detalhe. Então, vai ficar um detalhe aqui e um aqui. Vai ficar esse tanto aqui, ó. Aí, por que que eu vou deixar só 4? Porque aqui, como tem esse aumento, um lado vai abrir um pouquinho mais, aí vai ficar, essa abertura aqui vai ficar mais um pouquinho pro lado. Então, pra não ficar muito do lado da perna, vocês não deixam muitos bloquinhos aqui separando um detalhe do outro. Eu tenho aqui 94 centímetros de quadril e pra mim esse tanto aqui vai ficar bom. Eu vou deixar aqui no meu 4 bloquinhos separando um detalhe do outro. Mas aí se você for fazer um tamanho mais largo, você vai precisar deixar mais bloquinhos. É só vocês vestir e medir aí, né? A abertura, que vai dar certo. Então agora eu vou fazer aqui esse detalhe com vocês. Já mostrei aqui a foto pra vocês entenderem. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, com os pontos aqui, ponto sobre ponto, e as correntinhas de ponto baixo. Eu vou fazer mais um pouquinho, porque eu quero fazer aqui mais pra frente. Então, vou fazer aqui o meu, vou continuar, duas correntinhas e ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, na parte que eu quero começar a fazer o detalhe, aí eu volto com vocês. Fiz esse tanto aqui, eu comecei aqui, ó, a segunda carreira. Fiz esse tanto. Agora, eu vou fazer aqui o detalhe. Eu faço aqui as duas correntinhas, ponto baixo no espaço. Duas correntinhas. Eu venho aqui, eu faço ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Faço uma correntinha. Venho aqui no próximo ponto, aí eu vou fazer aqui 2 pontos altos fechados juntos. Eu fecho aqui uma vez, laço, volto aqui no mesmo ponto, fecho uma vez e fecho os dois juntos. Faço uma correntinha, venho no próximo, ponto sobre ponto. Venho no próximo, ponto sobre ponto. Fica assim. Faço 2 correntinhas no espaço ponto baixo. 2 correntinhas, aí eu vou continuar aqui fazendo normal, ponto sobre ponto. Duas correntinhas no espaço ponto baixo, 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Quando eu fizer aqui 4 bloquinhos, aqui, ó, já fiz 1, 2. Quando eu fizer aqui 4 bloquinhos, aí eu volto pra fazer o outro detalhe. Fiz aqui os 4 blocos. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer o outro. Faço 2 correntinhas no espaço ponto baixo. 2 correntinhas, aí eu vou fazer a mesma coisa desse aqui. Faço aqui ponto sobre ponto, no próximo ponto sobre ponto, uma correntinha, no próximo 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha, no próximo ponto sobre ponto e no próximo ponto sobre ponto.
Faço 2 correntinhas no espaço, um ponto baixo, 2 correntinhas, e agora eu vou seguir fazendo normalmente os 5 pontos, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e os 5 pontos, ponto sobre ponto. Então, ficou assim. Aqui tá um detalhe, eu deixei 1, 2, 3, 4 bloquinhos para separar, e aqui tá o outro detalhe. Então, aqui, gente, quando vocês for medir, vocês deixam o bloquinho bem no meio da perna aqui, ó. Vocês vão vestir, né? Vai deixar... O meu ficou assim, eu deixei esse bloquinho aqui no meio de uma perna e esse daqui no meio da outra. Só que vocês não deixam muito para fora, vocês deixam um pouquinho para dentro. Porque como a gente vai fazer aquele aumento, um vai descer reto, né? E o outro, ele vai tipo descer assim, ó, abrindo um pouquinho. Então, ele vai ficar um pouquinho mais para fora. Aí, para não ficar muito do lado da perna, vocês deixam um pouquinho, vocês marcam, né? Não deixa muito bloquinho aqui no meio. Aqui no meu, eu deixei só 4. Então, vou continuar aqui minha carreira. Quando eu terminar, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei no final, eu faço aqui as 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas e faço ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer essa repetição até chegar lá no detalhe. Ponto sobre ponto e 3 correntinhas. Cheguei aqui no detalhe, eu faço 3 correntinhas. Faço aqui ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Aí, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse ponto que tá os 2 pontos fechados juntos. Faço um ponto alto. Uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto alto. Fiz aqui um Vzinho. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto, faço ponto sobre ponto. No próximo ponto, ponto sobre ponto. Fica assim. Então, nessa correntinha aqui de separação, ó, aqui, a gente pula essa correntinha de separação. A gente só faz o ponto sobre ponto. Faço 3 correntinhas. E aqui eu faço os 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Continuo fazendo normalmente. Até chegar no outro detalhe. Cheguei aqui no outro detalhe. Vou fazer a mesma repetição do outro. Faço 3 correntinhas. Aqui no primeiro ponto, ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo ponto, que é o ponto dos 2 fechados juntos. Pulando essa correntinha aqui, ó, de separação. Aí, eu faço aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, pulando a correntinha de separação, venho aqui no ponto, faço ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. Continuo fazendo 3 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. 5 pontos, ponto sobre ponto. 3 correntinhas e ponto sobre ponto por toda a volta.
Vai ficando assim. Cheguei no final, faço aqui 3 correntinhas e fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, aí faço aqui ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto baixo no espaço. Duas correntinhas e ponto sobre ponto. Então, esse ponto, gente, é uma repetição. Uma carreira a gente faz com 3 correntinhas e a outra a gente faz com 2 correntinhas, ponto baixo e 2 correntinhas. E sempre fazendo ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Vou fazer assim até chegar no detalhe. Cheguei no detalhe, eu faço aqui 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas. Aí eu faço aqui ponto sobre ponto, nesses 2 pontos aqui. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse Vzinho tem 2 pontos altos, eu venho no primeiro, faço um ponto, fecho uma vez, laço, venho no outro, pulando a correntinha de separação, venho no outro, fecho aqui uma vez e fecho os dois juntos. Faço aqui os 2 pontos fechados juntos. Uma correntinha, venho aqui, ó, nos 2 pontos e vou fazer ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas, e aqui eu faço os 5 pontos, ponto sobre ponto. Aí eu vou continuar normal aqui, fazendo os 5 pontos, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto baixo e 2 correntinhas, até chegar no próximo detalhe. Cheguei no outro detalhe, eu vou fazer a mesma repetição desse aqui. Faço 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas aqui nos 2 primeiros pontos, ponto sobre ponto. Faço uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto do V, faço um ponto, fecho uma vez, venho no outro ponto alto do V, faço um ponto, fecho uma vez e fecho os dois juntos. Uma correntinha e faço aqui ponto sobre ponto. Então, sempre a gente pula a correntinha de separação. 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e continuo fazendo os 5 pontos, ponto sobre ponto, por toda a volta. Cheguei no final e eu termino aqui fazendo 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e fechando aqui na terceira correntinha. Subo 3 correntinhas e faço ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer a carreira de 3 correntinhas. E faço aqui ponto sobre ponto. Três correntinhas e ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui até chegar lá no detalhe. Cheguei no detalhe, fiz aqui as 3 correntinhas. Faço aqui ponto sobre ponto, nos 2 pontos. Faço uma correntinha. E aqui nos 2 pontos fechados juntos, eu faço o V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e faço aqui ponto sobre ponto nos 2 pontos.
Então, esse ponto é uma repetição, gente, ó. Em uma carreira ele abre com esse V e na outra ele fecha, com os dois pontos fechados juntos. Faço 3 correntinhas e ponto sobre ponto. Cheguei no outro detalhe, faço aqui as 3 correntinhas e vou fazer a mesma repetição desse aqui. Faço aqui o ponto sobre ponto nos dois primeiros pontos. Uma correntinha no ponto fechado junto, faço V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e ponto sobre ponto nos dois pontos. Continuo fazendo 3 correntinhas e os 5 pontos, ponto sobre ponto, até o final da carreira. Cheguei no final, já fechei aqui minha carreira com ponto baixíssimo. E aqui eu já fiz 4 carreiras com esse detalhe aqui, ó. A primeira eu fiz normal, a partir da segunda eu comecei a fazer o detalhe. Aí eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4 carreiras. Na quinta carreira eu vou começar a fazer o aumento de um lado, aqui nessa parte onde tem o detalhe. Eu inicio aqui minha carreira fazendo as 3 correntinhas e ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas e no espaço ponto baixo. 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Até chegar no detalhe. Cheguei aqui no detalhe, fiz aqui as 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. Nesse primeiro detalhe aqui, eu não vou fazer o aumento, vou descer as carreiras retas. Eu vou fazer o aumento aqui no detalhe da perna esquerda. Eu venho aqui nos 2 primeiros pontos, faço ponto sobre ponto, faço uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto do V, faço um ponto fecho uma vez, venho no segundo ponto do V, faço um ponto fecho uma vez e fecho os dois juntos. Uma correntinha, e aqui eu faço ponto sobre ponto. 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas, e faço os 5 pontos, ponto sobre ponto, até chegar no outro detalhe. Cheguei aqui no outro detalhe, fiz aqui as 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. Eu vou fazer o aumento aqui, venho no primeiro ponto, faço 2 pontos altos. Venho no próximo e faço um ponto alto. Então, agora ficou aqui 3 pontos altos. Faço uma correntinha. E aqui eu faço os 2 pontos fechados juntos. Uma correntinha e aqui eu faço ponto sobre ponto. Esse lado aqui não vai aumentar agora, só esse aqui. Então, aqui ficou com 3 e aqui com 2. E esse ponto é sempre assim. Uma carreira ele abre, uma carreira ele fecha. A carreira que abre é a do V e a carreira que fecha é dos 2 pontos fechados juntos. E a gente sempre faz as correntinhas aqui de separação, aqui, ó. Continuo aqui fazendo 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, aqui, gente, quando eu for iniciar as próximas carreiras, eu já vou adiantar, porque vocês já sabem fazer, né? Então, o início das próximas carreiras, eu já vou adiantar aqui, ó. Nessa parte aqui onde eu inicio, eu já vou adiantar. E já volto com vocês aqui nessa parte onde tem os detalhes, que é para o vídeo não ficar muito longo. Já iniciei aqui a próxima carreira, que eu falei para vocês que agora os inícios das carreiras eu vou adiantar, porque é só isso aqui, ó, só ponto sobre ponto.
O que vai mudar aqui uma carreira com 3 correntinhas e a outra com 2 correntinhas, ponto baixo e 2 correntinhas. Então, essa sequência aqui vocês já sabem fazer. E no início eu já vou adiantar. E já venho aqui, ó, já ensino pra vocês aqui na parte do detalhe, que é pro vídeo não ficar muito longo. Então, essa carreira aqui é a 6ª carreira, eu iniciei. Cheguei aqui no detalhe. A 6ª carreira, gente, eu tô contando a partir dessa segunda, ó, que foi onde a gente iniciou o detalhe. Então, contando da segunda, essa daqui é a 6ª, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tô contando com essa primeira. Cheguei no detalhe, fiz aqui as 3 correntinhas. Aí, eu faço aqui o ponto sobre ponto. Nesse aqui não tem aumento, nesse primeiro detalhe aqui, a gente faz as carreiras retas. Só tem aumento no segundo detalhe aqui. Fiz ponto sobre ponto, eu faço uma correntinha. Então, se na carreira anterior foi 2 pontos fechados juntos, nessa daqui é o V. De um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui no ponto dos 2 pontos fechados juntos. Uma correntinha e aqui nos 2 pontos altos eu faço ponto sobre ponto. Faço 3 correntinhas. E continuo fazendo 5 pontos, ponto sobre ponto, até chegar aqui no outro detalhe. Cheguei no outro, fiz aqui 3 correntinhas, eu faço aqui ponto sobre ponto. Então, aqui agora tem 3 pontos, porque na carreira anterior fiz um aumento. Fiz ponto sobre ponto, faço uma correntinha. Aqui nos 2 pontos fechados juntos, eu faço um V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, e aqui eu faço ponto sobre ponto. 3 correntinhas. E continuo fazendo 5 pontos, ponto sobre ponto. Até o final da carreira. Vou finalizar essa carreira. Vou iniciar a próxima e volto com vocês. Iniciei aqui a 7ª carreira, contando aqui a partir dessa segunda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, iniciei aqui a 7ª carreira, cheguei aqui no detalhe. Faço aqui as 2 correntinhas, ponto baixo no espaço. 2 correntinhas, aí eu continuo aqui, ó, com a mesma repetição, ponto sobre ponto. Uma correntinha, e agora eu vou fazer os 2 pontos fechados juntos. Se a carreira anterior é o V, essa agora é o ponto fechado junto. Então, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto, fecho uma vez. Venho no segundo ponto, faço um ponto, fecho uma vez e fecho os 2 juntos. Uma correntinha, e aqui eu faço ponto sobre ponto. 2 correntinhas, ponto baixo no espaço. 2 correntinhas, e aqui eu continuo fazendo os 5 pontos, ponto sobre ponto. Até chegar aqui no outro. Cheguei no outro, eu faço aqui ponto sobre ponto. Faço uma correntinha e faço os 2 pontos fechados juntos. Uma correntinha, e aqui eu faço ponto sobre ponto. 2 correntinhas no espaço ponto baixo, 2 correntinhas. E continuo fazendo os 5 pontos altos, ponto sobre ponto, por toda a volta. Tá ficando assim. Então, esse daqui não tem aumento e esse daqui tem. Aí, eu fiz aqui, ó. Aqui foi a primeira carreira do aumento, aqui no detalhe. Fiz aqui, ó, com 3 pontos e fiz mais 2 carreiras sem aumento. Só ponto sobre ponto. Aí, a próxima eu vou aumentar. Iniciei aqui a 8ª carreira. Cheguei aqui.
faço 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, uma correntinha, e vou fazer aqui o V. Na carreira anterior foi 2 pontos fechados juntos, então agora eu faço V. De um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e aqui ponto sobre ponto. Três correntinhas e continuo fazendo 5 pontos, ponto sobre ponto, até chegar nesse aqui. Cheguei aqui no outro detalhe e agora eu vou fazer aumento. Então, fiz aqui, ó. Eu fiz aqui, né? A primeira carreira do aumento foi essa, que foi com 3 pontos. Aí, eu fiz uma de aumento e 2 sem aumento. Agora, eu vou fazer uma com aumento. Fiz 3 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto, faço 2 pontos altos. Venho no próximo, ponto sobre ponto, no próximo, ponto sobre ponto. Agora, eu fiquei aqui com 4 pontos. Aí, eu faço uma correntinha. Aqui no ponto fechado junto, eu faço o V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. E eu vou aumentar aqui também desse lado agora. Eu venho aqui no primeiro ponto, faço 2 pontos. Venho no próximo e faço um ponto. Então, aqui eu fiz... Agora, eu tô com 4 pontos. E aqui, agora, eu tô com 3 pontos. Comecei a aumentar esse lado aqui também agora. Faço 3 correntinhas. E continuo fazendo 5 pontos altos, ponto sobre ponto, com 3 correntinhas, até o final da carreira. Vou finalizar a carreira, iniciar a próxima, e quando eu chegar aqui no detalhe, eu volto com vocês. Iniciei aqui a carreira 9. Cheguei aqui no detalhe. Faço aqui as 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. Faço aqui ponto sobre ponto. Uma correntinha, que eu vou fazer os 2 pontos fechados juntos. No primeiro ponto, faço um ponto, fecho uma vez, e no segundo ponto, faço ponto, fecho uma vez e fecho os 2 juntos. Uma correntinha, venho aqui e faço ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas, e continuo fazendo 5 pontos, ponto sobre ponto, até chegar no outro detalhe. Então, aqui, gente, eu agora vou adiantar também esse primeiro detalhe aqui. Eu só vou ficar fazendo com vocês esse daqui que tem o aumento. Como esse daqui não tem aumento, ele é só essa sequência aqui, então eu não vou mais ensinar. Eu vou só mostrar pra vocês quando eu fizer, né? Eu vou só ensinar esse daqui, que tem o aumento. Então, é só vocês seguir essa sequência aqui, ó. Uma carreira ele abre, uma carreira fecha. Uma carreira abre, uma carreira fecha. Sempre fazendo aqui a correntinha de separação, porque é essa correntinha que dá esse efeito aqui. Então, vou fazer aqui, quando eu chegar nesse, eu volto com vocês. Cheguei aqui no outro, eu faço as 2 correntinhas, ponto baixo no espaço. 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Uma correntinha, aqui eu faço os 2 pontos fechados juntos. Uma correntinha e aqui eu faço ponto sobre ponto. Então, aqui foi a carreira do aumento, ó, eu aumentei aqui e aqui. E essa daqui não tem aumento. A próxima também não vai ter aumento aqui. Eu vou fazer só ponto sobre ponto.
Continuo aqui fazendo 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. E os 5 pontos altos, ponto sobre ponto, por toda a volta. Iniciei a carreira 10, lembrando que eu tô contando aqui a partir da segunda, que é onde a gente começou a fazer o detalhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iniciei aqui. Já fiz aqui, ó, o primeiro detalhe, já fiz nessa parte. Tá assim. Fiz aqui, ó, os bloquinhos. Cheguei aqui no outro detalhe. Faço aqui as 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer só ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto, faço uma correntinha. E aqui no ponto fechado junto eu faço V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e aqui eu faço ponto sobre ponto. Então, aqui essa sequência de aumentos vai ser assim. Uma carreira com aumento, 2 sem aumento. Uma carreira com aumento, 2 sem aumento. Então, eu fiz aqui, ó, uma com aumento, fiz 2 sem aumento e a próxima vai ter aumento. Continuo fazendo 3 correntinhas e os 5 pontos altos, ponto sobre ponto, até o final da carreira. Eu volto com a próxima quando eu chegar aqui. Iniciei aqui a carreira 11. Tá assim. Já fiz aqui, ó, nesse detalhe. Cheguei aqui no segundo detalhe. E vou fazer aqui o aumento. Faço aqui as 2 correntinhas, ponto baixo no espaço. 2 correntinhas. Aqui no primeiro ponto alto eu faço o aumento. Faço 2 pontos altos. No próximo, ponto sobre ponto. No próximo, ponto sobre ponto. E no próximo, ponto sobre ponto. Agora eu fiquei aqui com 5 pontos altos. Faço uma correntinha e aqui eu faço os 2 pontos fechados juntos. Uma correntinha e aqui eu faço o aumento também, no primeiro ponto. 2 pontos no mesmo ponto. Venho no próximo, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. Esse aqui agora ficou com 4 pontos. 2 correntinhas no espaço um ponto baixo, 2 correntinhas e continuo fazendo 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Até o final da carreira. Iniciei a carreira 12. Então, sempre que eu iniciar a carreira, eu vou mostrar pra vocês, ó. Fiz até aqui o segundo detalhe. Eu já fiz aqui o primeiro, ó. Cheguei aqui no segundo. Faço aqui as 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Faço uma correntinha, venho aqui nos 2 pontos fechados juntos e faço um V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e aqui também vou fazer ponto sobre ponto. Continuo fazendo 3 correntinhas e 5 pontos altos
ponto sobre ponto até o final da carreira. A próxima carreira eu vou adiantar ela todinha aqui, porque ela é só ponto sobre ponto, não vai ter aumento. Aí aqui vocês só vão ficar atentos aí nessa parte aqui, porque uma carreira fecha e uma carreira abre. Aqui fecha a dos pontos fechados juntos e aqui abre a do Vzinho. Então, vocês vão seguir fazendo essa sequência aí. Aqui também, ó, continua do mesmo jeito. O que muda aqui é que a gente faz os aumentos desse lado e esse aqui a gente não faz aumento. Então, eu vou fazer mais uma carreira, ponto sobre ponto. A próxima carreira a gente fecha aqui, ó, que aqui é o Vzinho. Então, a próxima a gente faz os dois pontos fechados juntos e fazendo as correntinhas de separação. Vou finalizar essa aqui, vou adiantar a próxima e volto com vocês. Eu finalizei a carreira 12 e já adiantei a carreira 13, contando aqui da segunda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá assim, as duas partes do detalhe. Esse lado aqui é o sem aumento e esse lado aqui é com aumento. Então, eu deixei aqui para vocês verem bem direitinho, caso vocês fiquem com dúvidas. Continuei fazendo aqui, ó, a sequência desses pontos, que uma carreira abre e uma carreira fecha. E aqui também, ó. Então, eu fiz aqui uma carreira com aumento e duas sem aumento, que é a sequência dos aumentos aqui. Uma carreira com aumento e duas sem aumento. Agora, eu vou iniciar aqui a carreira 14. Quando eu chegar aqui no segundo detalhe, eu volto com vocês. Iniciei a carreira 14. Cheguei aqui no segundo detalhe. E vou fazer assim, eu vou fazer aqui as 3 correntinhas. Aqui eu faço ponto sobre ponto. Faço 3 correntinhas. Pulo aqui e venho aqui, ó, no primeiro ponto e aqui eu vou fazer um aumento. Faço 2 pontos altos e um ponto só. No próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, aqui eu tenho 5 pontos e aqui eu também tenho 5 pontos agora, porque eu fiz esse aumento. Ficou 5 de um lado e 5 do outro. Então, aqui, como não tem aumentos, a gente continua normal, ó. Sempre fazendo aqui esses pontos, um abre e um fecha, um abre e um fecha. E aqui eu também tava fazendo, ó, do mesmo jeito, só que nessa carreira aqui eu fiz as 3 correntinhas. Continuo aqui fazendo 3 correntinhas e os 5 pontos, ponto sobre ponto. Iniciei a carreira 15. Cheguei aqui no segundo detalhe. Eu faço aqui 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas, faço aqui ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas, no espaço eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e ponto sobre ponto. Então, aqui agora ficou assim.
Aí eu continuo fazendo 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e os 5 pontos, ponto sobre ponto. Até chegar no final da carreira. Iniciei a carreira 16. Fiz aqui até o segundo detalhe. Aqui é o primeiro. Faço aqui as 3 correntinhas. Faço aqui ponto sobre ponto. Três correntinhas e ponto sobre ponto. E continuo fazendo 3 correntinhas e ponto sobre ponto, os 5 pontos. Então, aqui, vocês vão fazer essa repetição. Aqui é o segundo detalhe, ó. Vocês vão fazer essa repetição aqui, que é uma carreira com 3 correntinhas e uma carreira com 2 correntinhas, ponto baixo e 2 correntinhas. Vocês vão fazer essa repetição até completar 6 carreiras, contando dessa primeira aqui, ó. Que foi onde eu comecei a fazer com 3 correntinhas. Então, contando dessa primeira aqui, vocês vão fazer 6 carreiras. E aqui, vocês vão continuar fazendo dessa forma aqui, ó. Aqui não muda, a gente vai fazer assim. Uma abrindo e uma fechando. Vou fazer aqui minhas carreiras. Quando eu completar aqui 6 carreiras, contando com essa aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui as 6 carreiras, contando dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já iniciei aqui a 7ª carreira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu iniciei aqui, ó, a 7ª carreira. E cheguei aqui no segundo detalhe. Então, tá assim. Faço aqui 3 correntinhas e aqui eu vou fazer os 5 pontos, ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas, venho aqui no ponto baixo e faço um V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. 2 correntinhas e faço aqui os 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui eu vou iniciar novamente esse ponto aqui, ó, que abre e fecha. Aqui, ó. Continuo fazendo 3 correntinhas e 5 pontos altos, ponto sobre ponto, por toda a carreira. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como tá ficando. Iniciei a 8ª carreira, iniciei aqui.
Cheguei aqui no segundo detalhe, que é aqui, ó. E agora eu tô contando, gente, a partir dessa carreira aqui, ó. Dessa aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e iniciei a oitava aqui. Faço 2 correntinhas no espaço ponto baixo, 2 correntinhas, aqui eu faço ponto sobre ponto. Duas correntinhas, nesse espaço aqui eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto do V, faço um ponto, fecho uma vez, laço, venho no segundo ponto do V, faço um ponto, fecho uma vez e fecho os dois juntos. 2 correntinhas, venho nesse espaço e faço um ponto baixo. 2 correntinhas e faço aqui ponto alto sobre ponto alto. Continuo fazendo 2 correntinhas no espaço ponto baixo, 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, até chegar no final da carreira. Tá ficando assim. Iniciei aqui a carreira 9. Cheguei aqui no segundo detalhe. Eu faço aqui 3 correntinhas. E aqui eu faço os 5 pontos, ponto sobre ponto. Faço aqui 3 correntinhas. Laço, venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, aqui no ponto que tem os 2 pontos fechados juntos, eu vou fazer um V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, laço, venho aqui nesse espaço e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas e aqui ponto alto sobre ponto alto. Continuo fazendo 3 correntinhas e os 5 pontos, ponto sobre ponto, até chegar no final da carreira. Iniciei a carreira 10. Cheguei aqui. Faço 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e os 5 pontos, ponto sobre ponto. Agora eu faço 2 correntinhas, venho nesse espaço aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto do V, faço um ponto, fecho uma vez, venho no segundo ponto do V, faço um ponto, fecho uma vez e fecho os dois juntos. Uma correntinha,
Venho aqui nesse ponto alto e faço ponto sobre ponto. 2 correntinhas, nesse espaço eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu faço os 5 pontos, ponto sobre ponto. Continuo fazendo 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e os 5 pontos, ponto sobre ponto. Iniciei aqui a carreira 11. Cheguei aqui no segundo detalhe. Faço aqui as 3 correntinhas. Aqui eu faço 5 pontos, ponto sobre ponto. Agora eu faço 3 correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto. E faço aqui 2 pontos altos, no mesmo ponto. Faço uma correntinha. Venho aqui no ponto dos 2 pontos fechados juntos e faço um V de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui nesse ponto alto e faço 2 pontos altos no mesmo ponto. 3 correntinhas e faço os 5 pontos altos, ponto sobre ponto. E continuo fazendo 3 correntinhas e 5 pontos, ponto sobre ponto, até chegar no final da carreira. Iniciei a carreira 12. Cheguei aqui. Fiz aqui as 2 correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas. Faço aqui os 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Aqui no espaço faço ponto baixo, 2 correntinhas. Faço aqui ponto sobre ponto nesses 2 pontos altos. Faço uma correntinha e faço aqui os 2 pontos fechados juntos, um aqui e um aqui. Faço uma correntinha e aqui nesses 2 pontos eu faço ponto sobre ponto. Então, aqui a gente aumentou até ficar novamente com esses pontos aqui, ó. Que nesse esse primeiro detalhe aqui. A gente aumentou até ficar assim novamente. Faço 2 correntinhas, no espaço faço um ponto baixo, 2 correntinhas e aqui eu faço os 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto baixo no espaço, 2 correntinhas e continuo fazendo os 5 pontos, ponto sobre ponto, até o final da carreira. Então, aqui agora, gente, na próxima carreira, ó, vou vir fazendo minha carreira normal. Quando eu chegar aqui, eu faço os pontos sobre ponto aqui. Aí, a próxima vai ser de 3 correntinhas. Faço ponto sobre ponto, 3 correntinhas. Aí, aqui eu vou seguir a sequência desse aqui, ó, que a gente tava fazendo antes aqui embaixo também, ó.
Se aqui nessa carreira eu fiz os 2 pontos fechados juntos, na próxima eu vou fazer o V, aqui nesse ponto. E faço aqui ponto sobre ponto nesses 2 pontos e faço a correntinha de separação. Vocês vão fazer essa repetição até atingir aí o comprimento que vocês vão querer para começar a abertura aqui das pernas. É só seguir essa sequência, vocês vão fazer igual eu tô fazendo aqui, ó. Aí é só seguir agora sem aumento, só fazendo essa sequência. Vou finalizar esse vídeo por aqui, para não ficar muito longo. E eu volto com vocês na parte 2 para mostrar quantas carreiras eu fiz pro meu comprimento. E para começar a fazer aqui as aberturas da parte de baixo. Então, fica assim. Então, aqui, gente, vocês podem ver, ó, que eu tinha deixado 4 bloquinhos separando um detalhe do outro. Só que agora eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, por causa desse aumento. Então, por isso que eu falei pra vocês que quando for fazer a marcação, né, pra fazer aqui os detalhes, vocês vão vestir aí, vão marcar um pouquinho pra dentro aqui. Não deixa assim, vocês vão deixar no meio da perna, só que um pouquinho pra dentro. Porque aí vai aumentar por causa desse aumento. Que é pra não ficar muito do lado da perna, pra ficar no meio. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Volto na parte 2. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. E até a próxima aula.